Fala galera, Tchaquito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar falando com vocês sobre uma coisa que muitas pessoas aqui já me pediram no canal, que é a respeito da formação de atiradores. Além disso, eu vou estar mostrando, além da formação para atiradores, uma formação boa para você fazer eventos como competição mobiliária, arena, 3x3 e por aí vai. Eventos que não tem mortes reais. Tá? Esse tema já foi muito requisitado aqui no canal e finalmente eu vou estar atendendo o pedido de vocês. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, quero pedir desculpas para vocês porque esse vídeo já era para ter sido postado, eu ia postar ele ontem, tá? Mas eu acabei não tendo tempo ontem, eu tive alguns imprevistos na vida real e acabou que eu fiquei muito ocupado ontem, tá? Então peço desculpas para vocês em relação a essa demora também, beleza? Mas vamos pro vídeo. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que a formação que eu vou mostrar aqui, eu fiz uma formação um pouquinho menor, a capacidade dela, para basear no nível mais próximo do de vocês, uma coisa mais tangível, para que vocês não tenham que fazer tantas modificações. Porque eu vou mostrar para vocês uma tabelinha, uma foto na verdade, com uma formação que tem uma capacidade de operação de 370 mil. Só que aí depende muito do jogador, essa capacidade fica muito alta. Então, para evitar esse problema, eu já fiz uma capacidade reduzida para se assemelhar mais próximo da sua realidade, tá? Que eu acredito que a maioria aqui tem uma capacidade bem menor do que 370 mil, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é a formação de atiradores que eu vou indicar para vocês? Por enquanto, vamos esquecer essa parte aqui dos vigilantes, tá? Por enquanto, esquece isso daqui, eu vou focar somente nesse início, na formação em si. Qual que é a formação que eu vou indicar para capacidade de 239 mil de operação? Você pode colocar uma quantidade relativamente boa, tá, de brutamontes T10. Lembrando, essa formação aqui não tem distinção de T7, T10. Eu só vou fazer com as tropas que eu tenho na mansão, tá? Depois, futuramente, eu posso fazer uma para mansões pequenas, mas agora vai ser somente com todas as tropas que a gente tem, exceto o T11, né? Porque a grande maioria aqui não tem T11 ainda. Então vamos lá. Primeira coisa, brutamontes defensivos, brutamonte T10. A capacidade aqui de brutamonte T10 ela pode variar bastante, dependendo da sua vida, tá? E também dependendo do evento que você vai jogar. Mas no geral você pode colocar aqui para essa capacidade uma quantidade ali entre 40 mil a 60 mil de brutamonte T10, tá? Vai ajudar bastante na defesa. E por que eu tenho que colocar, Chuck, muito brutamonte T10? Porque, gente, isso aqui não é motociclista, tá? O motociclista ele é bem diferente do atirador. Primeira coisa, o motociclista ele joga quase que na linha de combate ali da frente também, junto com os brutamontes. Eles não jogam tão à distância. Já os atiradores não. Os atiradores eles vão sempre estar jogando à distância. Então, qualquer barreira que vai ter entre os seus atiradores e as tropas inimigas é somente os brutamontes T10. Então, vocês precisam de uma grande quantidade para evitar que as outras tropas alcancem os seus atiradores, tá? Por isso que a gente coloca uma grande quantidade. Então, primeiro ponto, 40 a 60 mil de brutamonte T10. De novo, vai depender da sua vida. Se a sua vida comparada do seu adversário for muito alta, você pode reduzir essa quantidade um pouquinho, tá? Para 30 mil, para 35, mas sempre nessa faixa de 30 a 60 mil, beleza? Depois disso, motociclista T10. Chuck, a minha formação é de atirador, não faz sentido nenhum eu colocar motociclista. Corretíssimo. Muita gente aqui eu vejo pecando por esse erro. Se você tem uma formação de motociclista, não faz sentido você colocar atirador. Da mesma forma, se você tem uma formação para atiradores, não faz sentido algum você encher de motociclista. O seu foco é você tem que dar ênfase ao seu foco, beleza? Isso é muito importante. Muita gente fala agora assim, mas Chuck, o atirador T10 eu tenho que colocar em grande quantidade, não tem? Gente, entenda o seguinte, a tropa que de fato mata nos atiradores ou vai ser a assassina, tá? Como o próprio nome dela tá falando aqui, mas não é por causa do nome em si, e sim pelas características dela. Então a tropa que vai de fato matar é a tropa T9, tá? A atiradora T9, ou então a atiradora T11, que no meu caso eu não tenho ainda, tá? Mas se você já tiver, você vai trocar a T9 pela T11, que seria a Arpia, excelente atiradora também. Então se você já tem a Arpia desbloqueada, troque boa parte das T9, da assassina, pela T11. Mas Chuck, e o atirador T10? Vamos lá. O atirador T10 ele serve basicamente como uma tropa de suporte,
tá? Então ele não vai ser aquela tropa que vai atacar as outras tropas. Ela vai atacar, aliás, ele não vai ser aquela tropa que vai matar os seus brutamontes. Ela vai ser uma tropa que vai atacar as demais tropas que tem na formação do inimigo, motociclistas e por aí vai. Então, as tropas principais que vão de fato quebrar a defesa, primeiramente, vão ser as tropas T9. Por isso que elas têm que vir em maior quantidade, porque você quebrar uma defesa de brutamonte T10 é muito mais difícil do que quebrar uma barreira de um motociclista T10, por exemplo, porque os brutamontes são feitos para tomar porrada. Por isso que você precisa ter mais tropas para atacar eles, que no caso seria com o atirador T9. Isso é muito importante deixar bem claro. Outra tropa muito boa também que você tem que ter na sua formação é o Lunático, que é o Brutamonte T9. Ele você pode colocar ali de 20 a 30 mil, ou até mais um pouquinho às vezes, dependendo da sua capacidade, como eu sempre falo, na formação. Por quê? Porque ele vai contra-atacar os seus Brutamontes. Então ele vai estar dando suporte para a Assassina, que seria a atiradora T9. Então o Brutamonte T9 é fundamental na sua formação também, beleza? Depois disso, no meu caso aqui, eu não tenho tantos Brutamontes T8 e nem atiradores T8, mas eles são muito importantes também na sua formação, tá? Você pode colocar uma pequena quantidade ali de 5 a 10 mil, dependendo da sua capacidade, na formação também. De novo, eu não tenho para colocar nesse momento, mas você, se tiver, pode colocar essa quantidade que eu falei agora, beleza? E as demais tropas aqui para baixo, gente, vocês podem colocar um pouquinho de cada, no caso de atiradores, mesma quantidade, 2, 3, 4 mil de atiradores T7, atiradores T6 você pode colocar um pouquinho menos, e as demais tropas aqui de motociclista, brutamonte e veículo, você pode colocar com uma tropinha como eu fiz aqui agora, tá vendo? Só para preencher essas tropas aqui na formação. E a formação principal é essa aqui que eu mostrei para cima para vocês, do T8 até a tropa T10. Essas tropas são as fundamentais, são as principais na sua formação, tá? Mas Chuck, agora me explica como que eu vou escolher um bom vigilante para minha formação. Você já me mostrou a formação, agora eu quero saber qual vigilante que eu tenho que usar. Vamos lá. O mais importante, gente, das estatísticas é você ter, primeiro, vigilantes que tenham o maior número de habilidades ativas e não passivas. Mas, Chuck, me explica a diferença aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Alexandre como exemplo, só para vocês verem a diferença de habilidades que ele tem. Repara que o Alexandre ele possui 3 habilidades que são ativas. Chuck, como é que eu sei disso? Você nem precisa olhar para essa informação aqui, ó, de liderar a operação ou estiver guarnecido. Você não precisa ver isso aqui. Basta você olhar que tem aqui, ó, na habilidade que é ativa, duas arminhas aqui cruzadas, tá vendo? Essas 3 últimas habilidades, elas têm umas arminhas bem aqui no canto esquerdo. Já as habilidades que são consideradas passivas, aquela que você não precisa estar com o vigilante equipado, elas não têm essa arminha, tá vendo? Isso é uma coisa que muita gente aqui não sabia. Então, se você quiser olhar essa habilidade ativa ou passiva, basta ver se ela tem essa arminha aqui no canto. Se tiver arminha, é habilidade ativa. Então, você vai precisar equipar o vigilante. E no caso de vigilantes que vão para a batalha, você precisa ter uma maior quantidade desse tipo de habilidade aqui. Porque essas habilidades aqui, que são as passivas, elas já estão ativadas sem a necessidade de equipar o vigilante. Então, elas são inúteis durante o combate, porque elas já estão ativas, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo muito jogador utilizar, por exemplo, esse vigilante aqui, ó, o José. Gente, isso aqui é uma bobeira. Vocês estão perdendo o espaço de vigilante, porque percebe, ele só tem uma habilidade ativa. As outras 4 são habilidades passivas, então são habilidades inúteis em combate, porque elas já estão ativadas com ou sem o vigilante, entendeu? Então, para você escolher um bom vigilante, primeira coisa, maior número de habilidades ativas. Segundo detalhe, no caso que é para atiradores, você tem que procurar habilidades que tenham aumento de dano de atirador ou redução de dano de motociclista, que é a principal tropa que contra-ataca os atiradores, tá? Então, ou você vai aumentar o dano do seu atirador ou reduzir o dano de motociclista do inimigo. Um vigilante excelente, que para mim é o melhor vigilante do jogo, é o Alexandre. Muita gente não dá importância para ele. Vou mostrar para vocês por que eu falo isso. Repara aqui
que o Alexandre, ele vai fazer o seguinte, ele aumenta o dano do bot do motociclista, aí você fala, Chuck, mas o dano que a gente precisa é para o atirador, beleza, mas ele também vai aumentar o dano de atiradores, ele aumenta o dano de motociclista e de atiradores, então o Alexandre, ele serve tanto para jogadores que vão jogar com motociclista, quanto para jogadores que vão jogar com atirador, para mim é o vigilante mais completo do jogo. Além disso, ele também vai aumentar a capacidade de operação em 10.000 e também vai aumentar a vida da gangue como um todo. Então repara que ele tem 3 habilidades excelentes que são ativas, tá? Então é muito bom vigilante também. Outro vigilante excelente, que é um vigilante gratuito, né? Um vigilante roxo, é a Izumi. A Izumi ela aumenta o ataque do atirador, tá? Durante o combate. E ela reduz o dano causado pelo motociclista inimigo, que é aquilo que eu falei anteriormente. Ou você aumenta o dano do seu atirador, ou reduz o dano do motociclista inimigo, tá? Isso é muito importante também. Então esses 2 vigilantes são excelentes. Outro vigilante que você pode utilizar em combate também é esse bem daqui, ó, que é o Doreong, que é o vigilante para você usar com atiradores também. Ele vai aumentar o dano dos seus atiradores, tá? E vai reduzir a defesa do motociclista inimigo. Além disso também, ele reduz um pouco do dano do atirador inimigo, caso você vá batalhar com outra pessoa que joga com atiradores. Então ele já vai te ajudar nesse sentido. E além disso, ele aumenta a capacidade de operação em 12.000, é até maior do que a do Alexandre. Então assim, é um vigilante completo também, muito bom. Esse vigilante aqui, caso você não saiba, você consegue ele gratuitamente na família, tá? Você pode comprar com as moedinhas da família que você consegue atacando mercenário, atacando outros jogadores, força de rua e tudo mais, beleza? E por fim, um outro vigilante que muita gente também utiliza, que é muito bom, é essa daqui, ó, que é a Yuki. É a principal vigilante que o pessoal utiliza, mais recomendada para atiradores. Ela vai aumentar tanto o ataque quanto o dano do atirador na 5ª estrela em 15%. Gente, isso aqui é muita coisa, tanto o ataque quanto o dano. E outra coisa, ela aumenta a capacidade de operação em 10.000. Então ela tem 3 atributos que são ativos: ataque, dano e capacidade. Isso é muita coisa, tá? Então se você quiser um vigilante aí para você liderar a operação, um desses 4 que eu falei, Izumi, Alexandre, Yuki ou o Doreong, que é o vigilante da família, tá? E caso você não saiba qual vigilante equipar, você pode olhar outros também, tá? Tem vários outros vigilantes também que você pode utilizar como atiradores para você utilizar na formação. Basta procurar esses atributos: ataque, dano, vida da gangue e tudo mais, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente a formação que eu utilizaria no caso em combate para alguns eventos, principalmente eventos de arena, que são eventos de competição mobiliária, arena em si, 3x3 e por aí vai. E essa daqui, ó, é a minha formação, tá? Só para lembrar, eu não jogo com atirador, eu jogo com motociclista. E a minha capacidade, ela é uma capacidade de quase 500.000, então é muito mais alta do que eu tô mostrando aqui agora. Mas aí, gente, é só vocês adequarem de acordo com a sua capacidade. Reduz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá? Mas é só ir adequando. Então essa daqui é a minha formação para motociclistas, tá? Aí uma formação de atirador, gente, ela não muda basicamente nada. É aquela formação que eu mostrei para vocês no início do vídeo. É só vocês aumentarem de acordo com a sua capacidade, mas é a mesma coisa, continua o mesmo procedimento, não tem muita diferença. Em alguns eventos compensa mais você colocar mais brutamontes do que outros, por exemplo, no evento da arena do 3x3 e também naquele evento da arena da cidade. Às vezes compensa você aumentar um pouco mais a quantidade de brutamontes T10, a quantidade de atiradores T9, tá? Então vai variando de evento para evento. Aqui na prisão, como eu já falei com vocês anteriormente, em um vídeo passado, compensa muito vocês fazerem a colocação de muitos brutamontes T9. Perdão, muitos brutamontes T10, justamente porque aqui na arena você vai perdendo algumas tropinhas a cada nível que você sobe, então é importante que você tenha uma grande quantidade de brutamontes T10 para conseguir subir a maior quantidade de níveis possíveis, tá? Mas vai variar de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua estatística e por aí vai, beleza? Então, nos eventos em geral aqui, esses eventos que não tem mortes reais, a formação ela não muda praticamente nada, gente, é a mesma coisa que você vai fazer, tá? O que vai mudar aqui é de acordo com a sua capacidade de operação, mas repara que a minha formação é sempre essa aqui, ó, padronizada, tá? Então não tem muito segredo, basta você ir adequando de acordo com a sua capacidade, de acordo com o evento e tudo mais, tá? A formação de motociclista e a formação aqui de atiradores,
beleza? Então, galera, espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários. Espero que tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e também de compartilhar esse vídeo para estar ajudando o canal aqui a crescer, a estar chegando aqui aos 1000 inscritos até o final desse ano, beleza? Então, até o próximo vídeo e falou!